Mateus capítulo 18, verso 23. Amém? Nós vamos falar de um negócio, de um assunto hoje que é muito fácil falar dele, mas é muito difícil praticar. Amém? O assunto é perdão. Amém? É fácil falar de perdão, né? Mas é difícil praticar o perdão. Vamos lá? Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com o seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou isso e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, quase que não sabe, implorou, isso aí: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Nós vimos aqui a história contando que um foi até o Senhor dele, pedindo, ele devia, e ele pede para que a dívida dele fosse cancelada, e o Senhor o perdoa. Mas ele logo sai ali daquela reunião com o seu Senhor, e ele vai e encontra um conservo dele, um empregado dele, e ele não perdoa a dívida, pelo contrário, ele cobra com mais veemência a dívida. E o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, o verso 3, a parte dele, diz assim: Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdão é uma difícil decisão que nós temos que tomar. Como eu disse, é mais fácil falar de perdão do que fazer, praticar o perdão. E a gente vê que é difícil perdoar, mas o perdão ele é totalmente necessário, porque a gente pode ver que é impossível nós termos uma vida cristã saudável sem o exercício do perdão. Hoje muitos esposos e esposas estão brigados um com o outro, ovelha e pastor estão brigados um com o outro, enfim, em vários âmbitos da esfera da sociedade, relacionamentos, muitas pessoas às vezes estão guardando em si a falta de perdão, não estão perdoando, e com isso vem a mágoa. Então nós temos que entender que perdoar é você recusar, manter registros, Muitas vezes nós guardamos registros negativos daquela pessoa. Nós dizemos: não, eu te perdoei, mas é só vir alguma luta, alguma dificuldade nova, que a pessoa ela traz à tona tudo novamente aquilo que foi passado há vários e vários anos. Então o perdão é você recusar a manter um registro negativo do seu próximo, é você apagar da memória as ofensas que foi recebida, porque o perdão é um ato de misericórdia e não é uma reivindicação de justiça. Muitas vezes nós não perdoamos as pessoas porque nós queremos ter razão. Eu aprendi uma coisa: fique com a razão, eu quero ser feliz. Então muitas vezes nós ficamos brigando para ter razão, e com isso nós não gostamos de liberar perdão, porque sempre nós vamos dizer: ah, mas ele fez isso por mim, ah, ele fez aquilo por mim. Então nós temos que entender que perdão é você tratar o próximo assim como Deus
câncer maligno na pessoa. Então nós temos que aprender a perdoar. É fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Não é verdade? É fácil falar de perdão até que alguém faça alguma coisa que você não goste. Então a gente tem que entender: amar a todos é fácil, o desafio é amar quem nos persegue. E esse foi o grande desafio que Cristo disse. Ele disse: amai aqueles que te perseguem. Se bater uma face, dá outra. Se pedir para uma milha, vá duas. Se roubou a capa, dê também a túnica. Então nós temos que aprender que amar a todos é fácil. O desafio é amar quem nos persegue. Muitos dizem assim: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Complicado, né? Se diz que ama a humanidade, mas não tolera as pessoas, e é impossível, né? Nós não mantemos relacionamentos. Eu preguei na quinta-feira, o tema da mensagem era decepção, desafio de voltar a confiar. Então, quando nós somos decepcionados, muitas vezes é um desafio muito grande nós voltarmos a confiar naquela pessoa. Mas imagine se Cristo fosse tratar a mim e a você como nós temos tratado o nosso próximo. A Bíblia diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Imagina se o tratamento de Deus fosse da mesma forma como nós tratamos aquele a quem nos ofende, aquele a quem nos persegue, aquele que nos faz mal, ou até aquele que não faz aquilo que nós esperaríamos que ele fizesse. Então entenda que perdão não é uma opção, é um imperativo. Perdão é um mandamento. Jesus, ele não pergunta se você quiser, ele não dá essa abertura: se você quiser perdoar, você perdoa. Não, ele diz: assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Então não tem opção. Perdoar não é uma escolha. Não é um ato de você dizer assim: eu vou escolher, eu vou ver. É um dever, é um mandamento, está no imperativo. Então, por mais dura que seja o que eu estou dizendo, porque todos nós ficamos frustrados e decepcionados algum dia na vida. Todos nós decepcionamos alguém e fomos decepcionados por pessoas. Então nós vamos ver aqui hoje sobre perdão. Por que nós devemos perdoar? Primeira coisa, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Abre em Colossenses capítulo 3, verso 13. Colossenses capítulo 3, verso 13. Colossenses 3,13. Faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Novamente, suportem uns aos outros, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ser cristão, irmãos, é ter uma nova natureza, é ter uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. O apóstolo Paulo disse: alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem não perdoa não pertence à família de Deus. Quem não perdoa não teve encontro com Deus. Quem não perdoa não se converteu ainda, porque a Bíblia está dizendo que nós temos que perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Então, se nós ainda não perdoamos, nós não nos convertemos, não tivemos um encontro real com Deus. Sabe por quê? Porque quem é perdoado por Deus, ele sente o amor de Deus, ele sente e entende que ele tem que liberar perdão. Então nós temos que entender, nós temos que perdoar, porque faz parte da natureza do povo de Deus. Se você é de Cristo, se você é da família de Deus, nós temos que aprender a perdoar. Por que temos que perdoar? A segunda coisa, porque temos queixas uns contra os outros. Entenda que ainda nós não chegamos no céu. Fala para o seu irmão: você ainda não chegou no céu. Aqui nós falhamos uns contra os outros. Aqui nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós temos que exercitar o perdão. Dentro desse plenário, dentro desse prédio, dentro dessa igreja, não tem um que não é pecador.
A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. No livro de Romanos diz que não há um sequer que faça o bem. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. E quem não libera perdão, ele está dizendo: eu sou melhor do que aquele que me feriu, daquele que me traiu. E está enganado, porque diante de Deus todos nós somos pecadores. E o meu Deus, o seu Deus, ele não faz acepção de pessoas. Diante do Senhor não existe rico, pobre, não existe classe social, não existe. Isso foi criado pelo homem. Diante de Deus todos nós somos pecadores. Então nós temos que perdoar, porque nós temos queixas uns com os outros. Nós ainda não chegamos no céu. Quando estivermos no céu, você não precisa perdoar ninguém, você já chegou no céu. Fala para o seu irmão: você não está no céu ainda não, irmão. Por que temos que perdoar? Porque temos sido perdoados pelo nosso Deus. Porque a igreja é uma comunidade de pessoas que foram perdoadas. A igreja é uma comunidade de pessoas que foram perdoadas. E o nosso Deus, ele nos perdoou completamente de tudo. O nosso Deus nos perdoou eternamente, para sempre. Nós temos que entender que Deus apagou, ele desfez, ele lançou, sepultou os nossos pecados. Miqueias 7,19 é um versículo que eu nunca me esqueço. Que o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento. E quando eu estudava, alguém escreveu que estava escrito assim, e lá foi colocado uma plaquinha assim, ó: é proibido pescar. Se você que está, quem sabe, trazendo um relatório negativo de alguém que te fez mal, o meu Deus lançou no mar do esquecimento. Então, se você está trazendo à tona situações passadas, tem alguma coisa errada. Não houve perdão. Então nós temos que entender que Jesus ilustrou essa situação na parábola que eu li aqui, na parábola do credor incompassivo. Um foi perdoado, ele deveria ter a mesma atitude com a outra pessoa, mas quando ele encontra a outra pessoa, ao invés de perdoar, ele faz cobrar a dívida. Então não seja assim. Se você foi perdoado, eu tenho certeza que foi, não cobre dívida de quem te fez mal. Amém? Aprenda a perdoar. Então a recusa de perdoar traz prejuízos, traz sérios prejuízos, porque quem não perdoa não pode nem orar. Você vê tanto que a coisa é séria. Marcos, não precisa abrir, Marcos 11:25 diz assim: quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Quando estiveres orando, perdoai. Se você tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu perdoe as suas ofensas. Então, se eu não consigo perdoar, eu não posso nem orar, porque eu estou sendo hipócrita, um mentiroso, um falso, um enganador. Eu cobro demais das pessoas, mas quando é para mim, esse era o papel dos fariseus, sabia? Eles traçavam várias e várias regras para o povo, mas eles mesmos não cumpriam com as regras que eles traçavam. Isso é hipocrisia, isso é legalismo, é aquilo que eu preguei esses dias para trás. É um conjunto de regras, mas eles não praticavam aquelas regras. Então quem não perdoa não pode orar, quem não perdoa não pode adorar. Se você adorou aqui quando nós estávamos cantando, a Ele é a glória, a Ele é a glória, com profundas riquezas, mas não perdoou, olha o que a Bíblia diz em Mateus 5, 23 e 24: portanto, se você trouxer a tua oferta no altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, quando você for oferecer alguma coisa para Deus, e entender, lembrar que alguém tem alguma coisa, que você tem alguma coisa contra alguém tem alguma coisa contra você, para. A Bíblia está dizendo isso: vai e reconcilia com o seu irmão primeiro, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus 6,12: perdoa-nos as nossas
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração do Pai Nosso. Todo mundo ora a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Então, quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece, fica doentes. 5,16 de Tiago diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tem gente que está doente, doente na alma, porque ele guarda mágoa, ele guarda rancor, ele guarda ressentimento, e por isso ele está doente. E aqui Tiago está dizendo assim, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros. Tem gente que às vezes ela não consegue sentir o perdão de Deus conversando com Deus, ela precisa confessar para alguém. Certa vez eu vim ali na antiga igreja e uma pessoa chegou até a mim e: pastor, eu quero confessar um pecado. Eu falei: eis-me aqui, pode falar. Aí ela falou assim: não precisa falar quem foi e quando foi, não. Eu falei: não quero saber dos detalhes, não. Isso não cabe a mim, eu não sou juiz na sua vida. É porque, numa determinada fase da minha vida, eu tive um relacionamento com uma pessoa que era casada. Ela era solteira, ela teve um relacionamento com uma pessoa que era casada. Ela sentiu a necessidade de confessar o pecado, certeza absoluta que ela já tinha confessado para Deus, mas ela precisava confessar, porque ela baseou isso aqui: confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que sejam curados. Tem pecado que você não consegue vencer sozinho. Algumas coisas você consegue vencer sozinho, mas outras, se não tiver alguém segurando a sua mão, te ajudando, você não consegue sozinho. É por isso que eu sempre digo: não fique sozinho. Ovelha fora de rebanho, comida de lobo. Então quem não perdoa, adoece, fica doente. Quem sabe nós estamos doentes por falta de perdão. Então, há pessoas doentes porque vivem presas pela mágoa. Mágoa é tristeza, é desgosto, é dor da alma, é amargura, é você se sentir ofendido. E na maioria das vezes nós sofremos mais por causa de pessoas, das pessoas, do que pelas próprias circunstâncias adversas da vida. Não é verdade? Porque nós vivemos num mundo onde estamos cheios de mágoa, famílias estão sendo destruídas por mágoa no coração, e o pecado mais presente hoje dentro das igrejas é a mágoa. Mais presente dentro das igrejas, porque quem não perdoa adoece, como eu disse. Mágoa é ira congelada, é o armazenamento do ressentimento. Sabe o que é ressentimento segundo o dicionário? Ressentir lembrança magoada de ofensa recebida, tornar a ressentir, dar fé. É você ficar alimentando, é você ficar ressentindo aquela mesma situação que há muito tempo já se passou. E quando nós estamos magoados com alguém, nós levantamos pensando na pessoa, passamos o dia pensando na pessoa, dormimos pensando na pessoa, sonhamos com a pessoa, e no outro dia o ciclo se repete. Quando nós estamos magoados com alguém, nós entramos, como eu disse na quinta-feira, nós entramos no estado de Serra Dourada, 1 milhão de pessoas, cheinha de pessoas. Você se depara e se encontra com aquela pessoa que você não queria ver. Você vai no supermercado e quando você vê lá uma multidão de pessoas, a primeira pessoa que você consegue enxergar é aquela que você não queria ver. Sabe por quê? Porque tem mágoa, tem ressentimento, porque não foi liberado o perdão, ainda está preso àquela pessoa, ainda está preso àquela situação. Eu quero te dizer: Jesus te perdoou, perdoe também. Jesus te perdoou, perdoe também. E o Espírito de Deus me diz aqui que tem muita gente questionando, dizendo: você não sabe o que ele fez comigo. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que o meu Deus perdoa o pecado. E se ele perdoou e está dizendo para eu e você perdoar, nós temos que dar nosso escudo. Quem alimenta mágoa não tem paz, não tem liberdade. Mágoa é entulhar o coração
tenho ódio daquela pessoa. E o apóstolo Paulo, ele nos dá uma orientação, ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não exponha a sua ira ao sol. Você pode até irar, mas não exponha a sua ira ao sol. Então, mágoa é entulhar o coração com rancor. Rancor é ódio secreto e profundo, é grande aversão. Amém? Então não guarde mágoa, não guarde rancor, ame, perdoe, supere, porque todos nós enfrentamos decepções, frustrações na nossa vida, no casamento, na família, nos relacionamentos, igreja, pai, mãe, pai, filho, esposo, esposa, ovelha, pastor, pastor, ovelha, patrão, empregado. É a vida. Nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, se você quer perfeição, que ninguém te magoe, vem aqui que eu vou orar por você. Você já sabe qual é a oração. Pastor Cláudio Duarte ora por um casal e pega no pescoço do cara e fala assim: pai, mata ele, ele queria divorciar. Se você não quer que ninguém te frustre, te magoe, vem aqui que eu vou fazer uma oração. Vou agarrar no seu ombro e vou dizer: Deus, ele não quer mais ser frustrado, decepcionado, enfrentar luta, enfrentar perseguição, mata ele. Nós vivemos um mundo corrompido pelo pecado. A natureza humana é pecaminosa desde de Adão e Eva. Desde Adão e Eva. E nós queremos perfeição, e muitos estão enganados. Eu vou para a igreja tal, porque lá é bom, lá não tem pecador. Está enganado. Igreja é lugar de pecador. Igreja é onde está cheio de pecador. Aí eu vi um vídeo que dizia assim: não vou para aquela igreja porque lá tem muito hipócrita. E a outra pessoa responde: seja bem-vindo, tem vaga para mais um. Então nós temos que aprender a sair desse mito de que o mundo com Deus, o mundo vivendo com Deus, nós vivendo com Deus vai ser um mar de rosa. Jesus diz: vai ter aflição. Tenha bom ânimo. Princípios do perdão. Primeira coisa, ao pedir perdão, tenha cautela. Lucas 17, 3. Lucas 17, 3. Tomem cuidado, né? Cautela. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então precisamos ter cautela para não ser injusto. Porque a gente vê que quando aquela mulher adúltera foi pega ali por Jesus, pelos fariseus, ela foi pega como um objeto. Eles queriam matar aquela mulher, apedrejar. Mas Jesus tratou aquela mulher como ela merecia, com amor. A gente vê Pedro, Jesus restaurando Pedro, não foi através da condenação ou expondo a pessoa de Pedro ao ridículo. Mas quando Jesus chega em Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ou seja, se você me ama, por que você está me negando? Então tenha cautela. Quando você for pedir perdão para alguém, cuidado para você não ser injusto. Porque nós, quando somos feridos e machucados, nós nos colocamos num pedestal, né? E rebaixamos a pessoa lá embaixo, esquecemos que nós estamos na mesma condição. Eu fico vendo hoje muita gente aponta o dedo, né? Questiona as atitudes das pessoas. Mas a Bíblia diz: tira primeiro a trave do seu olho, depois você se preocupa com o cisco. Então nós temos que aprender a ter cautela. Tenha cautela, porque às vezes você vai ser injusto, e o seu Deus, ele é justo. Não seja injusto com aquele que às vezes te feriu, porque Jesus, quando ele te perdoa, ele é justo com você. Amém? Outra coisa, para perdoar vai ter que haver um confronto, confrontação. Hoje está difícil, a língua está meio presa, mas vamos lá.
Porque nós achamos que o tempo é um remédio. Nós achamos, escondemos o negócio debaixo do tapete. O tempo não é remédio para curar a ferida, né, aberta pelo pecado ou pela falta de perdão. A gente vê isso 22 anos depois que os irmãos de José voltam para encontrar José. Eles ainda estavam atormentados pelo pecado que eles cometeram com José, contra José. Porque o silêncio, nós pensamos que é a voz do perdão, né? Tem até uma frase: não, o tempo é o melhor remédio, né? Vamos esquecer isso, não vamos mexer mais nisso, não, esquece. Você já ouviu alguém falando isso? Davi, quando ele peca contra o Senhor, ele fica calado, ele silencia. Mas quanto mais ele se silenciou, ele adoeceu. Enquanto ele não confessou o pecado, ele não foi liberto. O problema é que nós sepultamos o problema quando ele ainda está vivo, não vai ajudar em nada. Nós temos que arrancar o problema pela raiz. E só arranca o problema pela raiz do seu coração, confrontando. Eu disse isso aqui quinta-feira. Alguns sabem da história. Aconteceu um fato muito triste comigo. E uma pessoa que eu não esperava fez algo que eu não queria, que eu não desejava, que eu não esperava. Eu já contei isso aqui, mas encaixa aqui. E eu indo embora para casa, no meu carro, como eu disse, né, quando você não quer ver uma pessoa, você vê ela de longe. Eu parei no sinal de trânsito, o sinal fechou bem na hora, e eu parei e eu olho a pessoa lá na frente, uns 2 quarteirão, um quarteirão para frente. Eu falei, é hoje que eu passo por cima. Pensei comigo. Ei, pastor, você é mal, né? É só você olhar para o seu coração. Natureza humana. Na hora o Espírito Santo falou para mim assim: para lá e dá um abraço nele. Eu falei, vai dar não, sinto muito. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado, repreendido. Em nome de Jesus, não vou não. O Espírito Santo falou comigo. Passei devagarinho assim na frente, minha esposa pega e fala assim: bem, você não vai parar e dar um abraço nele não? Eu falei, ai Jeová. Fiz marcha ré, parei, desci do carro, fui pro rumo dele, vim aqui ver como o senhor está bem. A pessoa pega e vira e fala assim: você já me perdoou pelo que eu fiz por você, contra você? Eu disse: você não me fez nada de mal, você só me fez bem. Ele disse: então glória a Deus, vamos seguir para frente, vamos ganhar a alma, nós dois juntos. Pronto. Houve um confronto? Houve um confronto. Curou? Hoje eu tenho liberdade de ver, de abraçar, de ir aonde for. Se eu ver na rua, se eu for na igreja, não tem problema nenhum, as portas estão abertas, porque houve um confronto. E quantas vezes nós não queremos trazer à tona um problema que às vezes está escondido debaixo do tapete, há muito tempo? Tem que ter um confronto. Só vai haver cura quando houver confronto. A Bíblia diz que Deus faz a ferida e Ele mesmo cura. Há um bálsamo em Gileade, diz a palavra do Senhor. Deixa o Senhor passar esse bálsamo aí no seu coração essa noite. Então o confronto precisa ser feito com atitude de amor. Porque Lucas 17:3 aqui, ele diz aqui, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Essa palavra repreende aqui, é chamar o lado para consolar. Gálatas 6:1 dá um exemplo bem claro disso. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, meu querido, quando você for confrontar alguém, tem que ser feito com amor. O problema é que quando nós vamos confrontar alguém, nós vamos com justiça própria, nós vamos cheios de razão, nós vamos cheios de emoção humana, nós vamos cheios de querer uma autojustiça para nós. E essa palavra repreende aqui é chamar o lado para consolar. Vocês que são espirituais, restaurem aquele que foi surpreendido em pecado com mansidão. Frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
Tenha mansidão, repreenda, console, amém? Vamos lá. Perdão deve ser ilimitado. Por que é ilimitado? Porque o nosso referencial de perdão é Cristo. Nosso referencial de perdão, o limite é o limite de Deus. Pedro ele ficou intrigado não sobre a necessidade do perdão, mas sobre o limite do perdão. Ele não questionou a necessidade de perdoar, mas ele questionou quantas vezes o limite de perdão. Porque ele pergunta: quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Ele questionou, foi o limite do perdão. Então, o perdão deve ser ilimitado. Fez mal para você hoje? Você tem que perdoar hoje. 70 vezes 7. Amanhã fez de novo, você tem que perdoar. 70 vezes 7. Depois da manhã fez de novo, você tem que perdoar. 70 vezes 7. Até que o Senhor cure a pessoa que tanto te fere. Amém? Olha aqui para mim, para de conversar. Aleluia. Perdão, ele é restaurador. Perdão, às vezes, ele é unilateral. O que é unilateral? Eu já tinha ouvido essa frase, só que eu não sabia o que era no dicionário. Situado de um lado só. Porque muitas vezes nós dizemos assim: a pessoa que fez mal para mim. Ele é unilateral. Às vezes é um lado só que tem que pedir perdão. Às vezes é os dois. Mas às vezes é só uma pessoa. Então nós temos que tirar a mágoa e pedir perdão, porque o perdão restaura os laços que foram quebrados. O filho pródigo voltou para a casa do pai e o pai restaura ele. E o filho pródigo, ele tinha, segundo a lei, o pai podia apedrejar, porque ele não era o primeiro filho, o filho mais velho, e ele pediu herança. Então o perdão restaura laços que foram quebrados. O perdão é transcendente. Só o Senhor pode nos capacitar a perdoar. Porque quando os discípulos foram questionados aqui em Lucas 17:5, que eu li aqui, diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor, vou ler o 3, tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Porque o perdão é só Deus que nos capacita a perdoar. Então nós precisamos hoje pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe por quê? Porque todos nós estamos aquém do padrão de Deus. O padrão de Deus é altíssimo, é elevadíssimo. Por isso que nós temos que orar e dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Eu tive que orar. Falei, Deus, tem certeza que eu tenho que parar lá mesmo? Aumenta a minha fé. Então nós temos que pedir ao Senhor, porque uma pessoa que não tem fé, ela não consegue perdoar. Uma pessoa que não consegue entender os princípios bíblicos, ela não consegue perdoar. E como que se aumenta a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se ainda você não tem fé para perdoar, porque está ouvindo Bíblia muito pouco, está lendo Bíblia muito pouco, e hoje os recursos para se aprender Bíblia são inumeráveis, são incontáveis. Com o advento da internet, você pode estudar a Bíblia assim de forma minuciosa. Então não desperdice o seu tempo. Vamos correr. Como se acontece o processo do perdão? Rejeite ideias de desforra. Jesus ele não revidou o traje com o traje. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 2, 22 ao 23, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaça. Então, Jesus não revida o traje com o traje, e José do Egito, que é um símbolo de Cristo, não revidou o traje com o traje quando ele encontrou com seus irmãos. Ele poderia matar os irmãos dele, mas o que ele fez? Ele disse, não se preocupe, tudo isso
isso aconteceu para que eu fosse o abençoador na vida de vocês. Então, quando você for perdoar, rejeite a ideia de desforra. Tem um ditado que diz: a vingança é um prato que se come frio. Com Deus, a Bíblia diz: minha é a vingança. A vingança é de Deus, não queira vingar a ninguém, porque senão, se for medir segundo a medida de Deus, nós estamos enrolados. Tome a iniciativa para a solução do problema. Não importa se você é um ofensor ou ofendido, tome a iniciativa para iniciar o processo de perdão. Eu tive que tomar a iniciativa. Passei na frente, o Espírito Santo falou de novo: para, vai lá e dá um abraço. Depois baixa ré. Tomei a iniciativa. Muitas vezes nós estamos dizendo: eu fui ofendido, não sou o ofensor. Não, tome iniciativa. Deus está batendo aqui de todo jeito, né? Está machucando assim, tem gente que está agoniado na cadeira. É a palavra do seu Deus, não é? É a palavra do seu Deus, que você e eu adoramos a Ele, levantamos as mãos, choramos, gritamos, pulamos. É isso que Ele pede para mim e para você. É por isso que muitas vezes Jesus diz que havia após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo, irmão. Negar o seu ego, negar o seu achismo, negar a sua autojustiça. É isso que Cristo está pedindo para mim e para você hoje. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Eu estou até vendo, durante esses próximos 10, 15 dias aí, você está andando na rua assim, ai, sangue de Jesus, olha quem que está ali, olha quem que eu encontrei aqui, gente. Aí você vai, o Espírito Santo na hora vai falar assim: vai lá. E aí, como é que você está? Tudo bem? Vim aqui te pedir perdão. Aí você vai: não vou não, pastor. Você vai vir aqui e vai dar um testemunho. Em nome de Jesus. Meu Deus, põe na frente desse povo. Aqueles que feriram, aqueles que matou. Aí eu quero ver se você vai ser crente ou não. Nós estamos, os meninos estavam lá em casa hoje, e de vez em quando nós brincávamos, como eles estavam brincando de banco imobiliário. Aí, jogo você já viu, né? Um começa a pegar no pé do outro, começa a perder e vira aquela pegação no pé. Aí eu estou lá mexendo na pregação aqui, e eu estou ouvindo, eu quase saio empurrada lá na sala. No bom sentido, eles estavam brincando com o outro. Aí eu peguei, levantei e falei: vocês não é crente não. Cheguei para eles e falei: vocês não é crente não, converte. E os meninos falaram: não, pastor, agora não é crente não, porque amizade é amizade, jogo é a parte. Então eu quero ver você mostrar para Deus que você serve a Ele, que você segue os mandamentos dele quando você encontrar alguém. Porque sabe por quê? Nós pegamos na Bíblia só aquilo que nos interessa. É um grande mal que o crente de hoje faz. Pegar a parte da Bíblia, que só a parte da Bíblia que é a parte boa, igual Deuteronômio 28. Quando está na parte da bênção, aleluia, pula, chora, grita, né? Passou por maldição, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado, arrependido, sai em nome de Jesus. Sob maldição, o inimigo pega. Foi Deus que falou. Aí pegou só a parte que interessa. Essa parte de perdão aqui é uma parte muito séria. Como que você vai ter um ministério que você guarda mágoa? Como você vai ter um ministério se você guarda rancor no coração? Não tem como. Digo por experiência própria. Você vai ajudar, você vai ensinar, você vai dar dinheiro, você vai na casa, você vai fazer tudo que for possível, estiver ao seu alcance. De repente a pessoa vira as costas, vai embora, sai falando mal de você. E aí? Não tem como ter um ministério, ser cristão, guardando mágoa e guardando rancor. Então tome a iniciativa para a solução do problema, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo aqui, se você tem mágoa com alguém, se você não consegue perdoar alguém, você vai ter que dar seus pulos, porque em nome de Jesus, eu estou pedindo, se Deus quiser Ele faz, mas
Seria bom se ele fizesse. Só para você vir aqui, perdão pelo que eu vou dizer, com o rabinho entre as pernas e dizer: pastor, Deus me pôs uma camisa estreita e apertada, eu tive que encarar. É aquela situação assim, irmão. Imagina você entrando no elevador de um prédio, está só você no elevador. Você vai subir lá para o 20º e a pessoa entra no elevador. E Goiânia é pequenininho, irmão. Sabe que Goiânia é grande? Aí você entra no elevador, o elevador para, a porta se abre. Porta da esperança. Então, aí você vai ter que tomar iniciativa. Evite desculpas e racionalizações. Ninguém é perfeito, é errar humano. Somos imperfeitos, por isso que temos que pedir perdão. Olha outra desculpa e racionalização que nós usamos para não pedir perdão. A ofensa foi tão pequena, são os pequenos problemas que não foram resolvidos que se tornam em grandes problemas. Tem um texto que diz que são as raposinhas que devastam a vinha. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15, diz assim: apanhai as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, se você diz assim: a ofensa foi tão pequena, mas é as pequenas coisas que não foram resolvidas que se tornam em grandes problemas. É aquela velha expressão: não, é jogando para debaixo do tapete. Uma hora o tapete fica tão grandão que ele vai ficar à vista, ele vai ficar aparente. Então, para com essa desculpa esfarrapada. Outra coisa, aconteceu há tanto tempo, como eu já disse, o tempo não cura memórias. Depois de 20 anos, a consciência de Jacó ainda estava pesada porque ele traiu o seu irmão. Jacó ficou 20 anos fugindo de Esaú, e depois de 20 anos ele teve que encontrar Esaú. 20 anos fugindo de Esaú. Aí você diz: ah, pastor, tem tanto tempo, nem sei se está vivo, se está morto. Eita, glória a Deus. Outra pessoa estava errada, mais do que eu. Essa é a desculpa que muitos usam. Ah, outra pessoa estava mais errada do que eu. Eu achei interessante essa definição aqui, ó. O perdão concentra-se no nosso erro e não no erro do outro. O perdão se concentra no nosso erro e não no erro do outro. Então, se eu continuo dizendo a pessoa estava mais errada do que eu estou olhando o erro da outra pessoa, não estou olhando o erro. Deu para você entender? Ele estava errado, mas você também estava. Né? É mais provável que quando você diga essa declaração, é mais provável que a ferida fique mais aberta ainda. Você vai acender ainda mais a dor se você disser assim: eu estava errado, mas você também estava. Ao invés de curar, você vai reacender a dor. Outra desculpa: a pessoa não vai me entender. Se você for com atitude correta, palavras corretas, Provérbios capítulo 15, verso 1 diz: a palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Foi o que aconteceu comigo. Eu sempre digo aqui, quando eu fui comprar um jogo para o meu filho Mateus, ele desceu do carro falando que era R$10 o jogo. Ele volta falando que era 70. E eu não estava num dia muito legal. Eu não estava num dia muito legal. Você já ficou num dia meio ruim? Quem já? Né? Eu não estava naquele dia muito legal na minha vida. E eu desci do carro pensando: vou rodar a baiana, vou. E o crente era eu, o pastor era eu. Cheguei lá no balcão: que história é essa de que era 10, agora é 70? Sabe o que o rapaz disse? Não precisa brigar não, moço. Já deu o jogo para o seu filho, você pode ir embora. E aí? Ele me quebrou no meio. A palavra branda desviou o furor. Eu
você que é o crente, né? Toma vergonha na cara. Você que é o crente, né? Não é? Você que diz que é o crente. É, eu sou crente. Crente que não perdoa não é crente, não. Crente que vive brigando por qualquer coisa não é crente, não. Crente que vive brigando por picuinha não é crente, não. Como eu disse para os meninos, você não é crente, não. Não é? Então nós temos que entender isso. A palavra branda desvia o furor. A pessoa envolvida já mudou, pastor. Liga para ela, escreve para ela, manda uma mensagem para ela, procura o telefone dela, dá um jeito. Forma errada de pedir perdão. E eu encerro por aqui. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui, porque está bom falar disso. Não tem não. Você acha que não corta daqui também? A palavra de Deus diz que a palavra, Paulo diz que a Bíblia é a espada de dois gumes. Ela corta aí e volta. Está doendo aqui também, irmão. Amém? Forma errada de pedir perdão. Desculpe-me qualquer coisa. Na prática, essa expressão significa: não estou vendo problema nenhum, mas como você é uma pessoa cismada e rancorosa, resolvi pedir perdão do que não fiz. Aí pronto, acabou. O pau vai quebrar de novo. De novo, né? Eu só estou te pedindo perdão porque você esmar demais, cismar demais. Então, resolvi perdão que eu não fiz. Então você me desculpe por qualquer coisa. Ainda se fala assim, amiga. Aí pronto. Outra coisa, desculpe-me, foi sem querer. Se foi sem querer, não precisa de perdão, a menos que a outra pessoa tenha ficado magoada. Outra coisa, se eu estava errado, desculpe-me. Isso não é convicção de pecado. Essa frase apresenta-se da seguinte forma: eu sei que não estou errado, a dúvida é sua, não é minha. Desculpa se eu estava errado. Então eu estou dizendo, a dúvida é sua, não é minha. Eu sei que eu não estava errado. Outra forma errada de pedir perdão. Muita gente faz isso aqui. Não envolva outras pessoas. Não transforme em fofoca aquilo que poderia ser algo privado, né? Não jogar uma pessoa contra a outra, espalhar contenda entre os irmãos. Então, se tem que pedir perdão, não espalhe fofoca, chame a pessoa num canto. Esses dias eu dei uma bronca num aqui. Eu peguei e falei assim, fui andando ali por rumo ali, e ele sabe que quando eu chamo lá para cima, o negócio não está bom. Eu fui numa igreja, o pastor ele fez a sala pastoral debaixo do altar. Fez assim subterrâneo, né, debaixo do altar. Aí tem uma escadinha que desce assim do lado. Está em construção ainda. Aí eu peguei e fui lá visitar e disse assim, pastor, aqui quando estiver pronto eu chamar para descer aqui, o sobreiro vai descer já tremendo. Aí eu falei, pastor, lá na minha igreja, na nossa igreja é subir. Quando eu chamo para subir, ele já vai tremendo. Eu chamei um, chamei dois, terceiro, eu falei assim, fulano, na minha sala lá em cima. E ó, chamei os dois só para ser testemunha. Então, meus queridos, quando você for pedir perdão, não envolva pessoas demais. Porque senão, tem gente que não guarda segredo, tem gente que é fofoqueiro. Tem gente que quando morrer vai ter que ter dois caixões, um para a língua e outro para a própria pessoa. Eu já contei a história aqui que subiu 3 rapazes para o monte. E eles lá disseram assim, vamos contar os nossos pecados uns para os outros aqui. E um diz assim, eu não me lembro qual é, eu vou inventar aqui alguma coisa aqui no momento. Mas um disse assim, eu não estou indo na igreja,
da minha fé. Uma senhora, ela pegou e reuniu-se os casais. Nessa época eu estava trabalhando, eu era intercessor. Reuniu-se os casais para uma palestra separada. E tinha uma irmã que elas também estava trabalhando na equipe lá da igreja. E ela pega e conta, vai confessar ali, tinha umas 10 pessoas mais ou menos, confessar algo que estava acontecendo no casamento dela, na vida íntima dela, na vida sexual dela, porque o assunto no momento era esse, vida sexual. E ela pega e expõe no desejo que morresse ali. Tinha uma pessoa lá dentro que era amigo do esposo dela. Não esperou nem acabar o evento. Ele já saiu contando o esposo: ó, sua esposa foi lá e contou que isso acontece, fofoqueiro. Então, quando você for pedir perdão para alguém, não envolva muitas pessoas, não. Seja algo mais privado. Outra coisa, quando for pedir perdão, seja breve, claro, não se justifique, vá direto ao assunto. Seja rápido, seja claro. Amém? Não exerça justiça, exerça misericórdia. Perdão é um ato de graça, sofra o dano. Estevão orou: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Então, meus amigos e meus irmãos, hoje você vai ficar de pé. Fique de pé, por gentileza. Amém? Agora acabou a conversa, acabou olhar para o lado. Agora o papo é sério. Nós vamos conversar com o Todo-Poderoso em nome de Jesus. E como nós vimos aqui, nós temos que pedir perdão. Quem não perdoa não pode orar, não pode adorar, não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece. Então, se você ainda não consegue, faça como os discípulos fizeram: Senhor, aumenta a minha fé. Amém? Você vai dizer: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu quero perdoar. Amém? Feche os seus olhos. Você que vai conversar com Deus, comece a conversar com o Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda a perdoar. Eu não quero guardar mágoa, eu não quero guardar decepção, frustração no meu coração, porque o Senhor me perdoou. E se o Senhor me perdoou, Pai, eu quero perdoar. Em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz que o perdão não é uma opção, é um mandamento, não é uma escolha, é um dever. E aqui o Senhor, ó Deus, hoje nos exortou, ó Deus, que temos que pedir perdão, que não podemos, ó Deus, ficar magoados, rancorosos, irados com nada e com ninguém, porque, ó Deus, isso impede a bênção do Senhor. Isso, ó Deus, nos faz adoecer espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. E quantos aqui, Senhor, ainda não conseguiram perdoar aqueles que ofenderam? E a tua palavra diz: perdoa aquele que te persegue, perdoe aquele que faz o mal para você. Oh Espírito Santo, nos capacita em nome de Jesus a perdoar aqueles que nos ofenderam. Derrama graça sobre o nosso coração, para que em nome de Jesus nós possamos perdoar, assim como o Senhor tem nos perdoado. Andará a sua e boas. Quantas vezes temos sido hipócritas e falsos, ó Deus, para com as pessoas. Nós sempre queremos justiça própria para nós mesmos. Nós sempre, ó Deus, achamos que nós somos melhor do que os outros que fizeram mal para nós. E esquecemos que a tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoa. Esquecemos que a tua palavra diz que todos pecaram. Alabassude canta, alabassudia. Não importa o que a pessoa fez comigo ou com o meu irmão, o Senhor diz: perdoa como eu tenho vos perdoado. Deus de Israel, em nome de Jesus, vem sobre essa igreja hoje. Vem curar, Senhor, a
Aleluia. Glória a Deus. Assim como o Senhor nos perdoou, assim perdoai vós também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és santo, Senhor. Nos ajuda a aumentar a nossa fé. Nos ensina a cumprir com a tua palavra. Tira de nós, ó Deus, o desejo de justiça. Tira de nós o egoísmo e o egocentrismo. A palavra diz que é melhor dar do que receber. Oh, Pai querido, nos ensina isso. A igreja do Senhor que estamos vivendo hoje precisa entender isso. Precisa entender, Pai, que não é força, não é violência, não é através da contenda, não é através da intriga, não é através da cobiça, mas é através do amor. Nos ensina, Senhor amado. É o que eu te peço nesta noite.